Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar da seleção brasileira. A seleção brasileira é derrotada para a Argentina pela primeira vez jogando em casa, né? O Fernando Diniz batendo todos os recordes negativos com a seleção brasileira. A seleção brasileira, pelo menos eu nunca tinha visto a seleção brasileira em sexto colocado nas eliminatórias da Copa do Mundo. A Argentina abriu agora 15 pontos, né? E nesse momento abre 8 pontos para a seleção brasileira, galera. O que está acontecendo com a seleção? Que jogadores são esses? Será que tem jogadores melhor ou a safra acabou? Na minha opinião, parece que a safra acabou. Não temos mais bons jogadores, não temos mais lateral, infelizmente. E quando aparece lateral jogando bem no Brasil, eles escolhem por esses laterais só pelo fato de estar jogando em times da Europa. No caso, o jogador que joga é jogador jogando é jogador que joga no Tottenham, joga em tal time, joga babapá, não dá certo, galera. A seleção brasileira tá complicado, acabou a safra. O Fernando Diniz também mais uma vez improvisando, pensando que tá no Fluminense, tira um zagueiro, aí bota o, o André como zagueiro. Assim, na minha opinião, acho que o Fernando Diniz ele não soube ser humilde de dar um passinho para trás, tentar fazer o básico por enquanto. Acho que por enquanto acho que querer para ele fazer o básico, não querer implementar esse trabalho dele. Essa é a minha opinião, galera. Vamos acompanhar agora a galera do Linha de Passe também opinando e falando sobre a derrota da seleção brasileira. Deixe nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante também para o nosso canal. Eu vou deixar o link na descrição, Creche Direitos Autorais ESPN do Grupo Disney. Desempenhar, jogou muito pouco. Tudo bem, Jean? Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Pois é. Bom, eu acho que tá todo mundo de cabeça quente, nervoso, irritado com uma derrota para a Argentina no Maracanã. É normal que o torcedor esteja assim, incomodado. Agora, eu olho para esse jogo de uma maneira muito específica, muito particular. Primeiro, eu não consigo dissociar o que foi, principalmente a primeira meia hora de jogo, do que aconteceu antes. O Brasil perdeu 2 vezes hoje. A gente vai falar da primeira derrota, que para mim é muito mais significativa, que foi a derrota antes do apito inicial, mas dessa a gente fala daqui a pouco. E teve a derrota em campo. A derrota em campo, eu acho que assim, ela acaba valendo muito pelo resultado. Por quê? Eu estou dizendo isso. Porque, primeiro, a primeira meia hora de futebol não existiu. Foi completamente relacionada ao que houve antes do jogo começar. A partir dali, é o Brasil quem começa a ameaçar jogar, é o Brasil quem se aproxima mais do gol. Acho que a Argentina, que é a campeã do mundo, e é bom lembrar, a Argentina é a seleção campeã do mundo, ela não fez absolutamente nada hoje. Ela não produziu absolutamente nada, o Messi não jogou, e aí, numa bola parada, num escanteio, ela fez 1-0. Então, acho que o resultado tem a ver muito mais com isso do que com qualquer superioridade da seleção argentina dentro de campo. O Brasil, ele estava melhorando, inclusive, no segundo tempo, na hora que toma o gol. O Brasil era melhor do que a Argentina na hora que toma o gol. E depois vem uma expulsão, para mim, completamente discutível do Joelinton, no momento em que você tem ali mais uns 15, 20 minutos de jogo, as alterações. Logo depois das alterações, uma expulsão do Joelinton que, para mim, não fez sentido nenhum. A partir do momento que o Depou simula aquele toque no rosto, que não houve, ninguém encostou no rosto dele, acho que era o caso do VAR chamar. Eu estou dizendo tudo isso, né? Já vai começar a passar pano, aqueles papos de rede social que eu sinceramente não aguento muito mais, mas eu só estou olhando para o jogo, eu estou olhando para o que houve nos 90 minutos de partida e acho que a Argentina, campeã do mundo, não fez nada para merecer vencer essa partida, venceu justamente com um gol legal, uma expulsão discutível sim, mas com um gol legal, e o Brasil de novo não jogou bem, o que não é uma novidade, mas era um jogo mais difícil do que todos os jogos que o Brasil tinha feito até aqui. E acho que olhando para esse contexto, não dá para dizer. Eu acho que os gritos de time sem vergonha, tá, pela postura dos jogadores, também não se justifica. Enfim, eu acho que tudo que a gente vai ouvir provavelmente nos próximos dias tal, tem muito mais a ver com o resultado exatamente do que com o que foi o jogo de hoje especificamente em si. E pegando carona no jogo e no termo usado pelo Jean, eu acho que a Argentina não fez nada para merecer vencer, mas o Brasil fez muito pouco. Exato, por isso que era para empate. Aquém, eu acho que era muito jogo aquém do que poderia para vencer também o jogo. Porque assim, criou, tal, chegou, mas aleatoriamente, né? De maneira bagunçada ali, no vamos que vamos. Boa noite a todos. É claro que é um exagero dizer que a Argentina não persegue mais nada. Já é campeã do mundo. Não é bem isso, ainda mais um jogo contra o Brasil. E a gente viu tudo o que aconteceu antes
durante o jogo e talvez esteja acontecendo agora, depois. Mas é um time que já alcançou. Então ele entra em campo numa outra vibe, completamente diferente. É uma equipe muito próxima à que foi campeã do mundo e o Brasil completamente diferente. Isso é bom ou ruim? Pode ser bom, pode ser ruim, porque aí entra a maneira, de que maneira o Diniz assumiu a seleção e tentou implantar o jogo dele. Acho que fazia todo sentido escolher o Diniz para treinador da seleção. Todo sentido, não tem nada estranho. O cara que tem uma ideia diferente, de recuperar o jogo para o jogador, que é a essência do jogo dele. Mas o Diniz tinha 3 maneiras de fazer isso na seleção. Uma era não ser o Diniz. Não faz sentido. Ele foi escolhido porque ele tem uma ideia. A outra radical era fazer o que ele está fazendo, ignorar qualquer transição e mandar ver nas diferenças. 4 atacantes, o jeito que ele joga no Fluminense. E ele faz isso no jogo, faz isso no terceiro, não dá certo, faz no segundo, não dá certo. No terceiro, estava óbvio que não ia dar certo. Por quê? Até a Argentina mudou. Se você for aos jogos da Argentina nas eliminatórias, em nenhum momento entrou com 4 jogadores no meio de campo. E se o Messi, você me disser que é de meio de campo, entrou com 5. Então, em nenhum momento, ele teve o quarteto. Ele teve o trio, o Enzo Fernandes, o Depou e o McAllister, em todos os jogos, entrava sempre um terceiro atacante. Hoje, Lo Celso. Contra o Brasil, Lo Celso, peraí, apanhamos do Uruguai, em casa, doeu, campeão mundial, carimbou com uma rivalidade gigantesca, um treinador argentino veio aqui, bateu na gente. Agora vamos enfrentar o Brasil no Maracanã. Antes de virar uma crise, calma, saiu uma vitória. Não, mas Brasil... você acha que jogou mais por isso, Calçade? Essa é a minha discussão só. A mudança hoje foi nitidamente porque era o Brasil. Exato, porque eu acho compreensível. E porque tinha tomado um pau em casa. E o Brasil não tem a capacidade. Olha, é a Argentina, pô. Calma, campeão do mundo. Né? Você não pode fechar os olhos e falar assim, aqui é tudo novo, é tudo diferente, e eu vou Não, e o mundo vai se adaptar ao meu jeito de treinar. Não é só mais um jogo. O mundo vai se adaptar. Meu time, o adversário, todo mundo vai. Exatamente. Inclusive, o meu time, que não está adaptado a isso, que é bem diferente do que eles jogam. Então, existe o quê? A terceira forma. Falei da primeira, que era não ser o Diniz. Esta, que era ser o Diniz, sem pensar no tempo. E a terceira era, vamos fazer isso com calma, paulatinamente, alcançar esta forma de jogar de uma maneira mais segura. E o Diniz ignorou isso. Inclusive, falou na coletiva, não concorda, que entrar com 2 jogadores no meio de campo apenas. Não, porque o Rafinha volta, claro que volta, o Brasil volta, mas a gente está falando de constituir outro jogo. E esse jogo não foi constituído. Poderia ter feito um gol com o Martinelli, poderia ter feito um gol uma bola em cima da linha. Que o Romero tirou. Claro. Só que no final, pela terceira vez, a vitória é do adversário. E aí, tomou gol de cabeça. Mas é diferente só, mas isso já só é esse. A Colômbia jogou mais que o Brasil e mereceu vencer o Brasil. Bem, mas isso começa... jogou de melhor. Mas eu não disse que o Brasil jogou mais em nenhum momento aqui. Que jogou mais que os adversários. Nesse momento, a gente tem uma crise para lidar com ela. É isso. Então o Brasil precisa se transformar, trazer uma nova geração da maneira mais radical, só que tem uma crise para resolver. Ficou muito mais difícil. E, Léo, essa é a primeira derrota do Brasil em histórias eliminatórias, antes de eu dar o boa noite ao Léo, eu preciso liberar quem eu vou chamar agora. O Pedro Ivo Almeida, que está lá no Maracanã. Para trabalhar mais. Para trabalhar mais, justamente. Então, o Pedro vai fazer uma participação aqui no Linha, ao vivo, vai falar para a gente sobre os desdobramentos de segurança, né? Sobre tudo o que aconteceu, a confusão lamentável que atrasou o início da partida. O Pedro é um cara muito bem informado e trabalhou com informações durante todo o jogo, trocando ideias com o pessoal aqui da produção do Linha de Passe e trazendo as informações. Então, agora, ao vivo, para o fã de esportes, que é o que interessa, você chega diretamente aí do Maracanã falando sobre as confusões que atrasaram o início da partida em 30 minutos. Pedro, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Andrade, um abraço para você, obrigado. Estamos aqui trabalhando, mas você também. Primeiramente, preciso ser muito sincero com vocês, eu vou acrescentar muito pouco ao bom debate que eu já estou ouvindo aqui sobre o jogo, mas temos o Léo, temos Calçade, Jean e Birne, porque, infelizmente, por conta daquela confusão que acabou atrasando o momento da bola rolar,
Perdi boa parte do início do jogo, perdi também boa parte do segundo tempo depois do gol, mas até para a gente chegar aqui do Maracanã com as informações por linha de passe sobre esse jogo de empurra, porque muito se fala por que aconteceu a confusão, por que o estádio não estava dividido, de quem é a culpa, para quem fica essa responsabilidade, porque o mais importante é, teve jogo, a bola rolou, mas teve gente ensanguentada, teve criança no meio da confusão, teve senhora no meio da confusão, teve senhor passando de cadeira de roda, teve gente detida, muita confusão no Maracanã. Não foi só essa bola rolando, não. Então, tão logo, acaba até para tentar destrinchar aqui um pouco para vocês, é uma despedida, uma passagem rápida, vou tentar me alongar um pouco, que é um jogo de empurra, tem um pano de fundo aí, tem um xadrez político, tem um empurra para lá, empurra para cá também envolvendo PM, CBF, que acontece que tão logo acontece a confusão, a gente vai em busca de informações para tentar entender, ora, por que a torcida argentina não estava separada da torcida brasileira ali no setor atrás do gol que fica à direita das cabines, do eixo de transmissão da cabine, né, da câmera que faz a transmissão da partida. E a primeira informação que nos chega, até por pessoas da CBF, é, ora, a gente não tem nada a ver com isso. Quem decide sobre a segurança aqui no Maracanã é a segurança pública, é com a PM. Então a gente vai até a PM vira e fala, não é bem assim. Quem decide sobre divisão ou não de arquibancadas, num jogo organizado tão em cima da hora, é importante ficar com essa informação de organizado em cima da hora, porque eu volto com ela lá na frente, são os organizadores. Quem são os organizadores? CBF e a gestão do estádio do Maracanã. A gente vai ouvir o estádio do Maracanã, o Maracanã vira e fala, não. Quem vende ingresso não sou eu, quem vende ingresso é a CBF, através de uma plataforma de site de ingresso dela. Então essa responsabilidade é do Maracanã. Fica esse jogo de empurra daqui, jogo de empurra de lá, e a primeira informação que acaba chegando também é que o jogo era classificado por PM, CBF e Maracanã como um jogo de baixo risco. Como um jogo de baixo risco, se na quinta-feira passada, no dia 16 de novembro, a gente teve uma reunião de organização de jogo, lavrada em ata, que o jogo era considerado bandeira vermelha, ou seja, alto risco para a segurança. Uma ata de uma reunião que participou gestão do Maracanã, Federação de Futebol do Rio de Janeiro, agentes públicos, Defensoria Pública, Ministério Público, Conlurb, Secretaria de Ordem Pública, Prefeitura, Governo, muita gente, autarquias, muita gente de poder público que controla a operação no entorno do Maracanã. Então, todas essas entidades, todas essas autarquias, todos esses poderes públicos falaram, o jogo é de alto risco. Essa reunião existe porque a FERJ organiza os jogos do Maracanã, porque ela é a federação local, em parceria. Quando foi apresentar a ata dessa reunião da CBF, para a CBF, que já tinha começado a vender ingressos sem diferenciar setores, virou e falou, não quero, desconsiderou essa ata. Então, no dia 17, na sexta-feira, a federação, no movimento político, é bom informar, a Federação do Rio no movimento político, porque hoje Edinaldo Rodrigues e Rubens Lopes, que é presidente da Federação do Rio, e um dos vice-presidentes, ou vice-presidente mais velho da CBF, não falam a mesma língua. Então, o Rubinho, um movimento inteligente, até podemos dizer político, fez constar para todas aquelas autarquias, todos aqueles órgãos competentes, inclusive para o Maracanã, para a PM, para o Ministério Público, que, olha, praticamente estou lavando as mãos. Qualquer questionamento agora é com a CBF. Então a responsabilidade volta para a mão da CBF. A CBF fica se vê um pouco atada, porque surge esse documento. A PM, em nota, diz: a organização, a responsabilidade de vender ingressos conjunto, todo mundo misturado, é da CBF. A CBF ainda não disse nada, é bom frisar, o presidente Edinaldo Rodrigues não se manifestou. E o Maracanã, em conversa com a gente, conversa com a reportagem, pessoas do Maracanã já viraram e falaram, a gente não pode fazer nada, quem vende ingresso é a CBF. Então, para explicar que essa confusão, esse jogo de empurra, essa ausência de responsabilidade momentânea, tem muito a ver com essa confusão. Por que eu falei ali do jogo organizado em cima da hora? Esse jogo está marcado há muito tempo no Maracanã, só que os ingressos só começaram a ser vendidos na semana passada. E um jogo desse tamanho, como é um clássico Flamengo e Vasco, um Fla-Flu ou uma final de Libertadores, ele precisa ter os ingressos comercializados com muita antecedência, porque a polícia começa a monitorar a carga de ingresso, a busca por ingresso, operação, de onde vem torcida, se tem gente de Buenos Aires, como é na final da Libertadores, se não vem, se ela prepara a operação, se ela separa setor, se ela bota alguma caminhada conjunta. Então, isso não pode ser feito porque o ingresso foi vendido na semana passada. Então, a gente tem um caldeirão, estou colocando todas essas informações, Paulo, para jogar para a mesa, até para vocês debaterem, para a gente entender como é que essa falta de organização, essa falta de planejamento, essa falta de levar em consideração uma ata que estava por escrito, dizendo que o jogo era de bandeira vermelha, ignorar essa ata, como é que a gente chegou nesse ápice aqui hoje, que foi a confusão. Então, devolvo para vocês com as informações daqui. Era sabido, desde quinta-feira, que o jogo era de alto risco. Essa ata foi ignorada. A CBF, como organizadora, não solicitou a PM que fosse dividido, porque os ingressos já estavam sendo vendidos. E também, a partir do momento que você não tem essa divisão de setores, você não tem lugares perdidos. Você vende mais ingressos. Então, deixo vocês com essas informações, esse jogo de empurra, as pessoas que não assumem a responsabilidade pela briga, para que a gente debata aí.
É, galera, além do vexame dentro de campo, né, ainda tivemos aí esse episódio fora de campo também, né, na minha opinião, inadmissível o que acontece aqui no Brasil, essa desorganização simplesmente para poder organizar uma partida de futebol. Hoje no Brasil, tá difícil você ter um jogo. Se o jogo é classificado de alto risco, tem que ter. Na minha opinião, não deveria nem existir esse negócio era para ter segurança máxima em todos os jogos. Tem que ter, e tem que ter principalmente uma punição grave para torcidas. Então, grave para torcedores. Não pode acontecer essa bagunça nos estádios. Não tem como acontecer isso. Aí agora falando de futebol, você vê, pô, a seleção brasileira, sexto colocado, 7 pontos. Que isso? Não dá para entender. E o Fernando Diniz usou o mesmo sistema do jogo contra a Colômbia. Parece que foi pouco, né? A derrota para a Colômbia. Hoje a seleção brasileira jogou um pouquinho melhor, né? Jogou melhor do que o jogo contra a Colômbia, né? Mas assim, mas não fez nada demais, nada demais. A seleção brasileira carece de jogador para poder criar jogada. Não tem. Seleção brasileira não tem meio-campo, não tem lateral. Zagueiros também tá fraquíssimo, fraquíssimo, tá muito ruim. Não tem como ficar contando com o Marquinhos. Esse Gabriel Magalhães também, na minha opinião, não é grande coisa também. Infelizmente, galera, a verdade é que a safra, né, da seleção brasileira acabou, né? Não temos mais, galera, não temos mais jogadores igual antes. Infelizmente, vamos ter que lidar com isso, né? Eu poderia estar melhor? Na minha opinião, poderia e deveria estar melhor a seleção brasileira. Sim, pelos jogadores que tem, mesmo sendo alguns jogadores sendo meia boca, era para jogar melhor. Assim, na minha humilde opinião aqui, o Fernando Diniz, ele pecou em não dar um passo para trás. Ele entrou, tem que ser do meu jeito. Eu acho que, na minha opinião, assim, pelo menos no início de trabalho, era para ele tentar fazer o básico. Porque quando você vê as escalações, o jeito que ele monta o time, você olha e você fala, cara, ele não conhece os jogadores que ele tem na seleção. Ele não vê os jogos desses jogadores. E os jogadores estão sendo convocados. E parece que ele não sabe a característica de cada jogador. Você tem que pegar e tem que explorar o melhor da característica do jogador. Pô, se você pega o jogador, você convoca e você troca o cara de posição, pô, me desculpe, cara, você tá fazendo errado. Tá fazendo errado. Pô, aí todo jogo agora da seleção vai ser isso agora, vai fazer igual o Fluminense, tira um zagueiro. Beleza, hoje foi circunstância do jogo. Aí você tira um cara, aí você vai lá, bota o André como zagueiro. Da onde, cara? Não faz sentido isso. Não faz. Seleção brasileira hoje, beleza, jogou um pouco melhor. A Argentina, na minha opinião, não fez o grande jogo. Mas assim, fica aquela dúvida. Qual vai ser o futuro da seleção brasileira e qual vai ser o futuro do Fernando Diniz? E a CBF, será que vai falar alguma coisa que a gente quer ouvir, a gente quer saber qual o futuro da seleção brasileira? Cara, tem alguns jogadores que infelizmente não tem condições algumas de estar vestindo a camisa da seleção brasileira. Gabriel Jesus, Emerson Royal, esse Lodi também, não dá. Não dá, Renan Lodi, não dá, galera, não dá. Não tem como você engolir esses jogadores. Entendeu? Assim, infelizmente, dessa forma vai ser difícil de a gente ver a seleção brasileira ganhando qualquer tipo de competição. Seja a Copa América, Copa Confederações, qualquer coisa. É difícil. E hoje, na minha opinião, a seleção brasileira não vence seleção europeia top. Não tem como. Não tem como. Com esse futebol aí não dá. Não dá, tá muito abaixo. E assim, essa pontuação tá vergonhosa. Tá vergonhosa. No mínimo, aí a seleção brasileira é obrigada a passar pelo menos em segundo. Em segundo, geralmente era sempre primeiro. Agora a seleção brasileira é sexto colocado das eliminatórias. Que isso? Correndo o risco do próximo jogo cair para sétimo. Só no que vem agora, né? Lembrando que o próximo os jogos da seleção brasileira pelas eliminatórias agora é somente em setembro, né, de 2024. Teremos mais 2 amistosos da seleção brasileira no próximo ano, né? Provavelmente, né, vamos ter Fernando Diniz ainda à frente da seleção brasileira. Assim, na minha opinião, eu acho que o Ancelotti não vem para a seleção brasileira. Isso daí é historinha. Esse presidente da CBF também, ele tem que também tomar uma postura também, né? Na minha opinião, ele está fazendo um trabalho muito amador, porque, na minha opinião, a seleção brasileira está acima de qualquer treinador. Uma seleção que tem 5 títulos, a seleção com mais títulos de Copa do Mundo.
Pô, não conseguir trazer um treinador, seja estrangeiro, brasileiro, não importa. Seleção brasileira pô, pra contratar um cara desse era como se fosse uma convocação. E hoje a seleção brasileira, infelizmente, tem muitos problemas para poder contratar técnicos, principalmente estrangeiros. Ninguém quer se queimar, todo mundo, infelizmente, todo mundo sabe que a seleção brasileira, assim, a CBF trabalha de um modo assim que não agrada muita gente. Para poder assumir a seleção tem que se submeter a muitas coisas, né? E o Fernando Diniz, provavelmente ele vai ser omisso, vai aceitar tudo caladinho, porque ele quer permanecer à frente da seleção brasileira, mas infelizmente a seleção hoje vive uma crise que a gente não sabe até onde vai, não sabemos quem vai assumir a seleção brasileira, se vai ser o Fernando Diniz que vai permanecer, se vai vir um técnico estrangeiro, a gente não sabe ainda o futuro da seleção brasileira, galera. E coloca nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham. Fernando Diniz tem que sair, tem que ficar. Quem deve assumir a seleção brasileira? Será que o Ancelotti é um nome bom? Na minha opinião, eu acho que o Ancelotti não vai fazer grandes coisas na seleção brasileira, não. Na minha opinião, não vai fazer diferença se ele chegar na seleção brasileira. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante pro nosso canal. E não esqueça também, né, galera, de dar aquele moral ao nosso canal, deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações.